Controlador de motor tradicional. Controle do motor mecânico de loop aberto costumava gerenciar o ar, o combustível, combustão. Controlador de motor eletrônico. Injetor de combustível e controladores de ar motorizados substituem os carburadores. Sensor de posição do eixo de manivela e ECU substituem pontos no distribuidor. Bobinas de faísca múltiplas substituem o rotor e o tampão do distribuidor. Unidade de controlador do motor, ECU, gerencia todos os dispositivos eletrônicos. Sensor de O2. Um monitor de escape ECU para emissões controladas. Uma unidade de controle do motor, ECU, também comumente chamado Módulo de Controle do Motor, ECM, é um tipo de unidade de controle eletrônico que controla uma série de atuadores em um motor de combustão interna para garantir melhora no desempenho do motor. O módulo ECU inclui um microcontrolador, circuito de direção analógica, ar pelo controle de filtro do combustível, controle de feedback através de vários sensores. Unidade de controle eletrônico, ou ECU. A ECU é um microcomputador construído a partir de circuitos impressos e contém um amplo número de componentes eletrônicos, incluindo muitos dispositivos semicondutores. Seus dispositivos de entrada recebem dados de sinais eletrônicos que vêm dos sensores e componentes de várias localizações em torno do motor. Sua unidade de processamento compara os dados fornecidos com dados armazenados em uma unidade de memória. A unidade de memória contém dados básicos sobre como o motor está operando e um dispositivo de saída pulsa o circuito elétrico das válvulas de injeção do tipo solenoide. Normalmente, é localizada em local seguro, atrás de um painel no assoalho, sobre o assento do passageiro ou no porta-malas, conectado por um plug ou plugs múltiplos à fiação do veículo. A função principal de um ECU básico em um sistema EFI é controlar a largura do pulso do injetor. Modelos mais sofisticados também controlam outras funções, como velocidade em marcha lenta, tempo da ignição e bomba do combustível. Estes sistemas mais amplos são chamados sistemas de gerenciamento do motor. Os controles mais precisos são muito eficazes na redução do consumo de combustível e da redução de emissões dos gases de escape. A ECU ajusta-se rapidamente às condições de mudanças usando o que são chamados mapas característicos programados armazenados na unidade da memória. Eles são programados na ECU, assim como dados são programados em um computador. As características significam as condições de operação do motor, e eles são chamados mapas, porque eles mapeiam todas as condições de operação para o motor. Eles são construídos primeiro pelo teste de dinamômetro, depois são ajustados para otimizar as condições de operação. Este dado é armazenado eletronicamente. O tempo de ignição é crucial neste processo. Entre uma faísca e a próxima, a ECU usa dados recebidos pela carga do motor e pela velocidade para determinar quando o próximo ponto de ignição irá ocorrer. Pode também corrigir o valor do mapa usando informações extras, como temperatura do refrigerador do motor, temperatura do ar de admissão ou a posição do acelerador. Colocando tudo isso junto, chega ao melhor ponto de ignição para tal condição de operação. Módulos de controle do motor são quase sempre localizados em um local seguro e seco, e muitos
são sob o lado do passageiro, mas há muitos outros locais em um veículo que oferecem a proteção necessária contra a umidade. O módulo de controle do motor, SCM, controla todas as funções do motor para que continue funcionando corretamente, monitorando todos os sensores do motor. O módulo de controle da força de tração, PCM, controla o motor, assim como a ECU e a transmissão, como a TCM. Ao colocar controle em ambos, a transmissão e o motor, em uma unidade, a PCM pode coordenar melhor suas funções para melhores entregas de energias e economia de combustível. As configurações são feitas para várias condições de operações, de acordo com o consumo de combustível, torque do motor, emissões de escape, tendências de batida e dirigibilidade. Isto significa, por exemplo, que a habilidade de iniciar pode ser melhorada fazendo o tempo durante o arranque depender da velocidade do arranque. O tempo de baixa velocidade da marcha lenta pode ser configurado para baixas emissões, suavidade e economia de combustível. Para operações de carga durante o percurso, a ênfase é na economia e na dirigibilidade. Com a carga completa, é configurado para torque máximo sem detonação. Usando o mapa digital armazenado, o ponto de ignição é configurado para cada condição de operação sem afetar os ajustes de nenhuma outra condição. Tudo isso aumenta a eficiência geral do motor para todas as condições de operação. Correções do tempo de ignição, combinado àqueles da abertura do tempo do injetor, fornece o valor otimizado para alcançar a melhor combustão. Com elevadas taxas de compressão, existem maiores riscos de detonação e estrago à câmara de combustão. Sensores de batida permitem o tempo de ignição para serem calibrados para alcançarem os melhores ajustes para condições normais de operação. A detonação ou batida pode depois ser eliminada separadamente, usando o loop fechado do controle de batida. Quando for recebido o final da detonação, a unidade de controle atrasa as configurações da ignição para trazer a detonação sob controle. Um motor turbo de alimentação é diferente. Apenas atrasando a ignição pode aumentar a temperatura já elevada da turbina conduzida de exaustão. Mas reduzindo a elevação da pressão ao mesmo tempo, traz a detonação sob controle rapidamente. Assim que uma batida é detectada, a ignição é atrasada, que funciona imediatamente. Reduzir impulsos demora mais, mas assim que o efeito é realizado, a unidade de controle volta o tempo de ignição para otimizar o valor. A unidade de controle pode também controlar outras funções de saída, como limite de velocidade do motor. Quando a velocidade atual do motor atinge o máximo programado, o pulso do injetor do motor pode ser suprido. Isto protege o motor de limitadores de velocidade sem ter desvantagens na sua operação. A ECU pode controlar a bomba de combustível por razões de segurança quando a ignição é ligada e o motor está parado. A bomba de combustível opera por apenas alguns segundos, apenas o suficiente para preparar a iniciação. Inicia novamente durante o arranque e quando o motor estiver funcionando sob um número mínimo específico de rotações por minuto. Alguns gases de escape são permitidos recircular para controlar os óxidos de nitrogênio. Quanto mais os gases de escape realizarem isto, pode ser controlado por vácuo e solenoides de ventilação no circuito de vácuo da válvula EGR. Quando carregadores são colocados no motor,
como os do ar-condicionado ou luzes, a unidade de controle regula o quanto a válvula do controle da velocidade da marcha lenta se abre para manter a velocidade pré-definida. Vapores do combustível armazenados no material ativo no tanque são esgotados nos cilindros e queimados quando o motor está em condições de operação permitidas. Em diferentes velocidades do motor e da carga, a unidade de controle opera válvulas solenoides que alteram a efetividade do comprimento do tubo de coletor. Isto amplia a saída do torque em uma ampla variedade de velocidades do motor. O ventilador do resfriamento é ligado automaticamente quando o ar-condicionado for ligado também. O consumo instável de combustível pode ser exibido no painel de instrumentos bem à frente do motorista. A lâmpada de verificação do motor é uma luz de alerta no painel de instrumentos. Ela é acesa pela unidade de controle para avisar sobre o mau funcionamento do gerenciamento do motor. A lâmpada de verificação do motor pode também indicar códigos de falhas. Podem ser uma lâmpada piscando ou pulsos de tensão da unidade de controle. Eles dão um número para o tipo de falha que está ocorrendo. A lâmpada piscando uma vez, seguido de uma pausa, depois 3 piscadas rápidas sucessivamente, indica o código 13, que pode significar que a carga do sensor de oxigênio não está mudando, deixando o motor em operação de loop aberto. Quando a unidade de controle não recebe sinal de algum componente, ela usa um valor substituto do seu banco de memórias. O motor ainda pode operar próximo ao seu nível normal e o motorista pode não perceber que havia ocorrido um problema. Em alguns casos, se a falha ocorre em um componente principal, a unidade de controle entra em um modo coaxiar para casa com uma duração de injeção fixa e configuração de ignição. O veículo permanece dirigível, mas com uma performance reduzida, permitindo que seja dirigido para um ponto de serviço conveniente. Com uma ferramenta de escaneamento de dados e função de gerenciamento do motor, pode ser visualizado. Todas estas funções juntas são uma visualização instantânea do estado de todas as entradas e saídas do momento. Este dado pode depois ser analisado. Uma unidade de controle pode utilizar dados da sua memória para ajustar ajustes do motor ao longo do tempo. Isto é chamado aprendizado adaptativo, que ocorre apenas com um feedback ou com uma operação de loop fechado. Este veículo está usando o acelerador médio com uma carga leve e aceleração suave. As suas unidades de controle irão ajustar a entrega de combustível para um pulso específico. Entretanto, se a pressão do combustível é menor de quando o veículo era novo, o feedback do sensor de oxigênio pode causar o controle do lambda para aumentar o tempo de injeção. A unidade de controle aprende o novo tempo e o armazena em sua memória para um futuro uso nesta condição. Se a bateria não estiver conectada ou a memória for perdida, as configurações revertem para as especificações do programa do fabricante. E então o veículo deve ser conduzido diante de uma série de condições para deixar a unidade de controle sob o efeito de reaprendizagem das configurações do combustível do motor. Ginprog Diagnóstico Automotivo. Para mais informações, visite nosso site www.ginprog.com.br.